I've got sunshine, my girl, talking about my girl, my girl. Sejam muito bem-vindas ao podcast A Conversa com Rafaela Peixoto e a minha convidada de hoje é uma pessoa que inspira outras mulheres, não só porque trata de todo o seu aspecto físico, facial, do sorriso, de toda a questão da sua autoestima, como trata de hormonas, trata de muitas questões da saúde física, emocional, autoestima e vamos tocar em todos esses assuntos. Recebam comigo a doutora Fernanda! Obrigada, doutora Fernanda. Ai, que bom! Por receber. Deu certo! Deu certo, estava difícil este nosso podcast. E obrigada por estar aqui para receber o nosso público com tanto carinho e explicar e inspirar com toda a sua história. Ai, que bom! Eu que agradeço o convite. É a responsável por este rostinho, Que já por é este lindo. corpinho. Eu brinquei na minha rede social que eu estava a vir para a minha segunda casa. E é, de facto, aqui na F Clinic, no Estoril, é a minha segunda casa. Ai, que bom! A gente faz de tudo para realmente nossos clientes, nossos pacientes se sentirem em casa. Em casa, sim, É. sem termos medo das agulhas, sem termos medo de nada, ou da dentária, ou do que quer que seja, que já chegamos lá para a doutora Fernanda explicar tudo o que existe aqui na clínica. Mas antes, já sabem o que é que eu faço com as minhas convidadas. Eu quero saber quem é a doutora Fernanda. Bom, a doutora Fernanda é uma mulher, esposa, mãe de 2 filhos lindos, é uma mulher inquieta, que sempre, todos os dias acorda querendo fazer um pouquinho melhor, cheia de defeitos, Como todos nós. como todos nós, corajosa, eu me considero corajosa, forte, mas apesar de tudo, carinhosa e uma coisa que eu sempre também, quando a gente pensa, qual é o meu propósito? O meu propósito é mesmo cuidar de pessoas e sempre colocar um pouquinho de gentileza em qualquer contato que eu tenha com qualquer pessoa. Eu sempre tento ser o mais gentil possível, porque é isso que a gente tem nessa vida. Né? A gente verdade. sempre tem que deixar uma sementinha sementinha boa onde nós em passamos. cada pessoa que a gente fala um oi. Essa é a doutora Fernanda. Linda, maravilhosa também, e um ar muito doce, como vocês veem, tem uma mão de fada, porque quando ela pega na agulha, mesmo quem tem medo, diz, já passou, já aconteceu, já fez a harmonização, já fez o que tinha a fazer. Ok, essa é a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, muito obrigada por se descrever. Não só é uma inspiração para mim, como para muita gente que eu conheço à nossa volta, espero que se torne uma inspiração para quem nos vê de lá de casa e que conheça um pouquinho melhor sobre o seu trabalho. Conta-nos o que é que faz. Eu sou dentista brasileira, me formei já há mais de 20 anos e fiz minha validação aqui em Portugal já também há alguns anos, sou médica dentista e eu resolvi me especializar já há muitos anos na área de harmonização facial. Então hoje em dia eu faço procedimentos estéticos faciais, não faço mais dentária apesar de amar e eu cuido da beleza das pessoas. Que maravilha, não é? E tem uma tanta maravilha. gente. Há quantos anos é que veio para Portugal? Há 7 anos. Há 7 anos. E não teve logo a sua clínica. Não, de jeito Como é nenhum. que foi essa adaptação num novo país, numa nova cultura? Sim, então Em termos pessoais e em termos profissionais. minha mãe era portuguesa, então eu já tinha. Eu não sabia? Sim, É de Vila do Castelo. Olha! Sim, ela foi para o Brasil cedo, com 12 anos. É o que eu falo, este podcast é uma caixinha de surpresas que elas sentam-se que eu já as conheço, mas não conheço. Não conhece lá? Então, e aí a gente já tinha uma história, né, muito especial com Portugal. Resolvemos sair do Brasil por razões óbvias de segurança, como praticamente todo mundo. E viemos para cá há 7 anos. Eu pensei que fosse ser mais fácil validar o meu diploma, Pois que a gente não sabia até estar aqui, acho que hoje já é mais difundido isso, mas há 7 anos difícil. não, demorei um pouquinho e fui, não foi fácil, foi difícil, mas conseguimos, levou tempo. E eu trabalhei em 2 clínicas antes de ter a minha clínica. Na verdade, eu pensava em não montar clínica. Eu já tive 2 clínicas no Brasil. Foram bem sucedidas, mas sabia que dava um trabalhão. Dá muito trabalho, E eu não é? falei, não, país novo, não, vou...
Até que foi passando os anos E até a inquietude veio de novo. inquietude veio, e aí algumas pacientes falavam, mas por que você não tem a sua própria clínica? Mas- Eu não tô entendendo. mas- Daí isso ficava na minha cabeça, né? Até que um dia, numa conversa assim, com meu marido, eu falei, você acredita que o paciente falou isso? Ela falou, sim, ele falou, Eu também vejo que não sei também porquê. Não sei porquê. E aí as coisas foram acontecendo e foi tudo rápido e pronto. Cá estou eu com a Cá minha está, clínica, F exato. Clinic, e uma coisa que eu também nunca gostei de trabalhar sozinha, Sim. ter o meu consultóriozinho só eu. Sim. Eu gosto de integrar, de É um conversar. trabalho em equipe. Então, por isso que a proposta da clínica, da F Clinic, é multidisciplinar, né? Tem a minha parte que é a harmonização facial, temos as nossas médicas dentistas que fazem a medicina dentária tradicional, a medicina dentária biológica e integrativa, nossa fisioterapeuta que faz drenagem linfática e problemas posturais, RPG e tudo mais, Maravilha. a nossa psicóloga Maravilha. que tem uma especialização bem assertiva para traumas. Que bom. Tem a Adriana, que é a nossa esteticista maravilhosa, que faz maravilhas nos cílios, depilação, a laser e tudo mais, limpeza de pele. Mas o que O conceito em si o é conceito é bem-estar. Né? A gente tenta transmitir para o paciente uma experiência boa. Isso. Para aquele dia ele saber, hoje vou na F Clinic. vou me cuidar. Vou me cuidar, vou estar num ambiente tranquilo, que eu vou ser valorizado, Sim, que eu vou ser bem tratado. Sim. Então, a ideia é essa. Esse trabalho em conjunto de paciente, equipa e todos vocês estarem em comunicação Exatamente. perante o mesmo paciente. Isso é Exatamente. muito importante. Reparem, isto não acontece em todas as clínicas. Normalmente somos atendidas por um só médico e os outros não sabem o que é que estamos ali a fazer e não há esta sinergia. E aqui realmente existe Sim. essa sinergia. É isso que a gente preza Claro. por isso. E nesses meus últimos anos eu foquei bastante na minha área de atuação no processo do envelhecimento, né? Estudei bastante e continuo estudando não só o envelhecimento da pele, mas como o envelhecimento Num num todo, De dentro para fora de dentro também. para fora. E tanto para homens quanto para mulheres, né? Porque nosso foco também não são só as São mulheres. Exatamente. E isso é que é o mais interessante, é porque tudo bem, a doutora Fernanda começou como dentária, depois voltou-se mais para a harmonização facial e obviamente que a harmonização facial já está ligada ao envelhecimento saudável. Sim. Porquê? Porque nós queremos tapar, não é tapar, mas paralisar Suavizar as as rugas, ruguinhas, suavizar, queremos dar um up na nossa pele, como é que se chama? Elasticidade, não é? Da pele. Diminuir a flacidez que Diminuir a vem com o flacidez. envelhecimento, né? E isso tudo depois chamou a atenção de começar a cuidar de dentro para fora. Exatamente, que é Que um lindo. complemento. É um complemento. Assim, Então, o que é que hoje, quem quiser tratar não existe o anti-aging, existe o slow aging. Exatamente. Isso mesmo. Como é que consegue, como é que são as suas consultas? Para quem quer procurar um slow aging, quem está na menopausa, quem está por alterações hormonais, como é que é essa vertente, doutora Fernanda? A gente faz uma avaliação, né, uma primeira consulta para saber a história médica do paciente, né, os hábitos, e aí a gente traça uma estratégia, né, que não é só procedimentos faciais, não, o procedimento, consultas para poder melhorar a parte metabólica do paciente com os suplementos certos, né, isso não sou eu, são outras meninas da minha equipe. A parte hormonal, fazemos os exames, isso é muito importante, né? Principalmente para a mulher depois dos 40, né? Nessa fase pré-menopausa, que muita gente acha que ainda não tá, mas tá. Tem que ter atenção. Exatamente, mesmo ainda menstruando regularmente, já começa a ter os primeiros sintomas, né? Da menopausa, por exemplo, os calorões, a tristeza, e isso muitas vezes não a pessoa não consegue entender, relacionar que sim, eu tô na menopausa, acha que tá louca, ou tô depressiva, nervosa, e aí vai pro antidepressivo sem antes saber como é que tá essa parte hormonal, e aí faz o inverso, entendeu? vai tapando, Exatamente. algo que é tão simples de resolver se souber, não é? Exatamente, porque assim,
hoje em dia a gente tem muito conhecimento, né? Muito conhecimento. E Até a em gente, demasia. até em demasia, que isso confunde um pouquinho, né? Por Verdade. isso que é importante a gente fazer de vez em quando consultas com especialistas para não cair na dúvida geral e apostar em qualquer coisa, né? Então, como a gente tem muito conhecimento, a gente pode e deve se preparar para nossa velhice, se preparar para o futuro, Para um né? futuro. E eu tenho uma historinha muito interessante para contar sobre isso. Adoro. Que Eu amo histórias. há 7 anos eu vi um vídeo de uma médica paulista, né, brasileira, de cuidados paliativos, dando uma palestra para pessoas de 40 e poucos anos. E ela falava assim, vocês que têm 40 e 45 anos, tal, daqui a 30 anos eu vou chegar aqui e vou levar todos vocês pro deserto. Então vocês vão ter 70 e poucos anos, eu vou levar vocês todos pro deserto e vocês não vão sair de lá. Nunca mais. Vocês não vão sair de lá. Então vocês têm 30 anos para se preparar pro deserto. Que medo. Que medo. Passa-se os 30 anos e ela volta lá e fala, vamos lá, bora todo mundo pro deserto. Todo mundo foi pro deserto e chegou lá e falaram para ela, ai, mas faz calor aqui, né? E eu não trouxe, faz muito sol, eu não trouxe protetor solar. Outra, ai, faz frio à noite, né, no deserto. E eu não trouxe Um agasalho. não trouxe uma manta. E é isso, essa analogia que eu achei muito interessante ela fazer, porque assim, a gente, hoje, ainda mais hoje, a gente tem o conhecimento e a gente não se prepara para a velhice, porque é isso, é o deserto, é difícil, deve ser, né? Não tô lá, mas Ainda não chegamos lá, mas a chegamos. gente viu quem Exatamente, exatamente. E A não gente é tem nossos fácil. pais, né? Sim. Os nossos familiares, que não é fácil, é difícil. Fisicamente, né? A gente tem muitas limitações, a gente perde a partir dos 40 e poucos, e na menopausa é onde a gente percebe que realmente mais chegou rápido. nessa fase, né? Então, a massa muscular, a gente sabe que tem que fazer musculação para se preparar, porque lá Vai precisar das no pernas, do deserto, braço, você vai precisar disso, né? A alimentação, a suplementação, né? A reposição hormonal, que é reposição super hormonal, muito importante, importante, exatamente, que regula tudo. Então a gente tem que se preparar financeiramente também, né? E essa história é tão bonita porque não é só também falarmos só do slow aging, mas falarmos de um todo. Nós pensarmos para tudo que nós nos quisermos propor, fazer, nós temos que conhecer Preparar. o processo e preparar. Exatamente. Eu achei linda essa história. É muito linda. Financeiramente. No Financeiramente, né, empreendedorismo também. que é super importante, né? Você não vai estar Tem que estar tudo Você direitinho, não vai, né? quando você chegar nos 70, 75 anos, por exemplo, você não vai poder fazer o trabalho técnico, braçal que você faz hoje. Então, você tem que se preparar, isso é muito importante. E para todas as outras coisas. Inclusive, né, para as mulheres, né, por exemplo, para quem já foi mãe, a Rafa foi mãe gemelar. Verdade. E aí, o peso da barriga, né, durante a gestação causa uma frouxidão no assoalho pélvico, né? E que estamos jovens, lindas, maravilhosas, não sofremos nada, mas lá no deserto vai vir a incontinência urinária, que tem, a gente sabe, quem tem avós ou pais com 80 anos tem Tem que estar com incontinência. fralda, E a gente gente. pode tratar isso, é um exercício, é um músculo, Lindo. o assoalho pélvico é um músculo. E a gente tem que tratar. E tem, como eu te falei, né, tem Sim. alguns pezinhos vaginais. Aqui a nossa fisioterapeuta, a doutora Suelen, que ela é especialista mais. na área urogenital. Uau. E ela faz exercícios e tal, mas ela desenvolveu pezinhos vaginais, que é É uma metodologia própria para exatamente. Então, tratar toda essa todo mancha. dia durante o banho, você coloca o pezinho vaginal durante o banho, Segura. 10 minutos e tal, para você fortalecer essa musculatura pélvica. E eu perguntei Isso pra é ela, super interessante. muito, e eu perguntei pra ela, mas por quê? Quando? Sempre eu vou fazer? Sempre. Sim. Sempre. Todos os Que dias fantástico. durante o banho você faz seu exercício. Você não faz seu exercício? É. Então, todos os É virar dias uma você rotina. faz. Exatamente. Tem que virar uma rotina. Exatamente. Então, Eu tenho- isso é se preparar, né? Aham, Isso aham. é se preparar para o deserto. Isso. Porque se a gente tiver sorte, a gente vai chegar lá, Claro né? que sim. Vamos sim. Vamos chegar. Vamos E aí, sim. o que a menopausa é importante para a mulher? Porque
A menopausa, quando ela chega, né, quando você vê estou na menopausa, você percebe que você tá no final da sua vida. Ou no terço final. Dá um certo receio. Sim, é que você cai a ficha. Você fala, eu já fui criança, já tive minha idade fértil, agora eu tô no finalzinho. No final. Ou, para ser muito otimista, nós estamos na outra metade, né? Se eu for chegar ao 100... Exatamente, é só metade, né? Faz só metade. Mas mesmo assim, então essa é uma época que você cai a ficha. E aí você tem que... Fantástico. Você tem duas opções. Ou você se lamenta, Se vitimiza. mas daí você lembra que muitas pessoas não chegaram a essa idade, Verdade, né? verdade. Ou você procura Opções para ter uma vida então, saudável, porque claro. dá, né? Ainda bem que a gente vive nesse momento que a gente... Verdade, neste século, com tantas informações, informações, usar a voz para exatamente, trazer mais informação. Exatamente. E Então, temos vários mecanismos, vários meios, como por exemplo, claro usar que sim. um celular. Então para algumas pessoas, ai, eu não tô na menopausa. Para outras pessoas, que bom que eu tô na menopausa. Que bom, Agora daqui agora pra eu já frente, sei que eu tenho que ter mais cuidado. Claro. Exatamente. Quando é que a gente sabe que está na menopausa? É só quando não sangra Não, mais? então, não. Quais são os sintomas? Não, assim. É que a gente tem que saber. Eu já me quero preparar. Depois desta historinha, eu já Sim. quero saber quais são os Então, a sintomas. idade média normalmente são 51 anos, mas a gente começa a sentir Mais os cedo, efeitos, mais né, os cedinho, primeiros sim. sintomas. Então, eu tenho 47, mas desde os 46, Que a vai minha sentir. temperatura corporal, eu sempre fui uma pessoa cheia de frio, e eu já comecei a ter alguns calores. Mas o cabelo fica meio seco de uma hora para outra. Ok. O que me chamou a atenção foi um sentimento de tristeza, sabe? Porque eu sou uma pessoa positiva que vê coisa Sim. positiva em tudo. Tudo. E aí eu comecei, sabe, você tá dirigindo no carro. Autossabotar de tudo, né? Sabe, você olha assim pro lado e fala, sabe, nada tem sentido, sabe? Eu me sentia mal de pensar nisso. Sim, Nada até tem porque sentido. você O que estava eu tô fazendo fazendo? mil coisas. Eu tava fazendo mil coisas, meus filhos lindos, tava tudo bem, eu tinha saúde. acabado de montar a clínica, tava tudo dando certo, e eu com aquele sentimento, o que eu tô fazendo aqui nesse, sabe, assim, eu falei, Por que eu opa, tô aqui? o que é isso? Eu não sou eu, essa não sou eu. Mas, Né? doutora Fernanda, até é lindo estar a tocar nesse ponto, porque isto já até podemos tocar noutro assunto, que é, até chegarmos em determinados momentos e fases da nossa vida, nós temos que ter um autoconhecimento Exato. gigantesco. Exatamente. E há muita gente que parte desta vida sem se conhecer. Exato, E sem se conhecer não conhece os outros. É. E aí é uma bola de neve Sim. e começa a vir esses sentimentos e depois começa a contaminar tudo o que existe à volta. Que lindo! Portanto, já havia um bom autoconhecimento Sim. da sua parte para saber que sentimentos são esses? É, essa não que é é, isso? Fernanda. É, Essa não sou eu. O que é isso? Porque assim, como eu me conheço, Sim. eu sei que eu não sou uma pessoa com tendência depressiva, Vai ficar triste? mas Sim, claro. tem gente que é. Tem. Isso é genético, né? Você É. sabe que a E tem gente que se nasce saber, com tem que se alguma conhecer. predisposição para depressão, né? Sim. E eu fico imaginando as pessoas que têm Não. nessa fase. Você É entende muito como pior. precisa entender que tá nessa fase? Porque senão, fala, meu Deus, se acaba, né? Desaba tudo. Então, assim, é importante. E aí eu me deu um clique conversando com algumas pessoas também. Falei, Sim. gente, cara, eu tô na menopausa. Ok. E aí, como eu tava menstruando ainda, Há exames. há exames hormonais. Mas no começo, é muito difícil você saber que você tá pelos hormônios, porque oscila demais. Tá tudo Oscila demais. louco, Então, eu né? menstruava normalmente. Ok. O ano passado, até o começo desse ano. Ok. Eu menstruava normalmente. Então, assim, eu levei essa questão para minha médica, ginecologista, que eu amo, mas ela falou, não, Fernanda, seus exames estão normais. Eu fiz uma ultrassonografia transvaginal, o útero estava normal, o seu útero não está de menopausa, ele falou. Mas nesse começo se trata os sintomas, se trata a clínica, tá? Porque eu sabia que eu tava, as pessoas falam, não tá. Eu sabia Mas que eu você tava. sabia que alguma coisa estava Eu sabia que eu tava, eu diferente, sabia que claro. era isso. Claro. Eu sabia porque eu também era conversei com área, muitas pessoas, claro. eu falei, gente, é claro que é isso, óbvio. E aí, sim, daí existem hoje pessoas profissionais que tratam a clínica, e é isso que tem que ser tratado. E depois por exemplo, foi em setembro, outubro do ano passado. Só em março desse ano que os meus exames começaram a dar baixa. Ok. Mas aí eu já tô repondo, fazendo a reposição hormonal. Que é muito E importante. que é muito importante, isso ajuda absurdamente os Começou a se calores, sentir melhor. completamente. Isso é ótimo. Completamente. Uma coisa também que eu não falei sobre a preparação Sim. pro deserto Sim. é sobre o álcool, Ok. né? Porque assim, o álcool a gente sabe que ele é um envelhecedor cerebral, Completamente. né? E aí quando o seu cérebro está envelhecendo, você vai dar
Como se fosse algo mais para envelhecer mais. Então, assim, é uma coisa de se pensar, entendeu? Por exemplo, eu praticamente parei de beber. Não falo 100%. Só mas, socialmente numa ocasião ou não, outra? nem socialmente, Nada? porque sim, eu sempre bebi socialmente. Ok. Mas assim, socialmente é sempre sexta, sábado e domingo. É verdade. Entendeu? Quando E é temos um isso. amigo, um familiar Exatamente. em casa, Então, um assim, jantar. daí sempre quando eu bebo, nessa fase menopausa, eu fico com mais calor. Destilava mais. Eu fico com mais calor. Meu corpo funciona. No dia seguinte é horrível, Tudo mesmo sem bagunçado. duas taças de vinho, entendeu? Então, isso é uma coisa que também Olha, que é difícil, ok. porque assim, o álcool é algo que a gente, a vida toda, entende como um facilitador social. E que, na verdade, a gente tem que desmistificar isso, né? Tem que ter retroceder. cuidado. Sim. E assim, é isso, você vai dar um alimento pro seu cérebro Para não envelhecer e envelhecer e você já tá envelhecendo, entendeu? E aquela história que os médicos dizem, só um copinho de vinho dá saúde. Como é que é? Como é que fica? A gente tem que desmistificar, são coisas antigas. Não, exatamente. Tem que ter É um cuidado. tipo de uva que vai, né? Não é qualquer uma, não é. É aquele vinho, tal. A gente vai é. fazer publicidade de vinho agora também. Mas aí é interessante que você começa a perceber que existem vinhos sem álcool. Sim, tem é muito verdade. Eu só ótimos. soube esse ano por conta da Larissa. Então, aquele, a Larissa Ela me deu tá- aquele. Eu Para ela estar amei, grávida. eu Ai, amei. que máximo. Então, e tem outras coisas, né? Outros artifícios, e assim, é um costume. É um costume. Assim, e hoje em dia eu não vou falar que eu não bebo zero, porque no coquetel aqui da clínica eu tomei seu vinho, claro, não, champanhe. vinho não, eu Champanhe. tomei só um bolinho de brindei, né? Não é assim. Não é mais social, porque Não, tem que porque ter assim, esses cuidados. senão toda sexta e sábado e domingo você tá vendo. E o problema é que depois no dia seguinte se sentia pior. Sempre. O corpo mais cansado. Exatamente. Não respondia tão bem. Uhum. Então todos esses cuidados são importantíssimos e tem que ser desde cedo. Sim. Por todas as fases da nossa vida, mas principalmente quando falamos da menopausa, que ainda há muito tabu. Concorda comigo, doutora Sim. Fernanda? Há muito tabu. Ainda há muitas mulheres, e os homens também passam, Sim, que é a andropausa. andropausa, e não se fala. E tem-se vergonha, precisamente por este sentimento de a minha vida está a chegar ao fim. Uhum. Principalmente para a mulher existe muito este sentimento. Que nós, e eu falei isto com a doutora Bel no podcast anterior, que podem ver, que ela fala muito que acontece isto geral para todas as mulheres. Chega a menopausa e se sentem inúteis na vida. Porque a menstruação serviu para quê? Para produzir, reproduzir e para procriar. E desde o momento que já não fazemos mais esse papel, vem a tal da depressão. Vem um sentimento muito pesado de o que é que estamos aqui a fazer na vida? Afinal, isto é um sopro. Passa rápido. Exato. Só que, hoje em dia, já podemos desmistificar este sentimento da menopausa e dizer assim, opa, que bacana! Olha só, eu com 40 e muitos 50 ainda tenho um monte para viver e agora eu posso sim viver com qualidade desde que tenha todo o processo até o deserto bem Exatamente, estudado e preparado. E eu tô lendo um livro muito legal que até uma paciente minha que me indicou, chama Menopause Brain, que é o estudo, Ah, sim, falou. verdade, que é o estudo a relação de quando se para de produzir, né, o ovário para Sim. a sua produção, E o que é que automaticamente o cérebro diminui a sua potência. Eles são é ping-pong. extremamente Já ligados, né? Então, por isso, e essa médica pesquisadora americana, ela faz essa analogia e também estuda muito a diminuição da potência cerebral da mulher nessa fase e a facilidade de se ter o Alzheimer, por isso que as mulheres têm mais propensão a ter Alzheimer do que os homens, e é justamente nessa fase, né? Os estudos assim são muito claros dessa ligação, então por isso que você tem que fazer a atenção, ter a reposição hormonal, a suplementação certinha, gente. Procurar saber. É igual, né? O corpo é uma máquina. Não é igual quando nós temos um problema. Lesionou a perna, caiu, escorregou, partiu a perna ou lesionou-se. O que é que a gente faz? Corre para o médico. Então é pensar de outra forma. Antes mesmo do corpo dar sinais, comecem a se preparar. E isso agora da Alzheimer até me deixou aqui um pouco aflita, porque eu já estou esquecida que só a gente vira mãe, esquecemos tudo e o cérebro já não funciona nunca mais direito como antigamente. Mas aí eu acredito que ainda me faltam alguns anos, a gente nunca sabe, por
para uma é uma idade, para outra é outra. Eu ainda acredito que, pela história da minha mãe, da minha avó, etc., que ainda me vai faltar uns anos para a menopausa. Mas é a partir de agora que eu já tenho que começar a ter algumas atenções, doutora Fernanda, ou não? O que é que recomendaria para, no meu caso tenho 35 anos, a partir de que idade é que as mulheres e homens também têm que ter alguns cuidados e começar já a repor as hormonas, a repor alguns suplementos, porque é a partir dos 30 que as nossas hormonas começam a decair, não é? É assim, tem gente que tem mulheres que entram na menopausa bem precoce. Eu tenho alguns pacientes que e na verdade, menopausa precoce mesmo é antes dos 35. Mas eu tenho algumas pacientes que ficaram na menopausa com 37, 38, né? Então, super nova. Mas assim, mesmo que você com 35 que tá tudo bem, é sempre interessante fazer suas análises, né? Não digo tanto hormonal, porque se tiver tudo mas eu já bem, faço. Já sou daquela que passa mas sobre o que é que a gente pode pode dos pôr. minerais, das vitaminas, isso sim. Ferro, que as mulheres têm Isso tantos sim, problemas. a parte da suplementação, você já pode começar a repor, Sim. desde que seja recomendado, né? Não por Não si pega só. qualquer coisa. Não, mas os níveis, isso vai melhorar muito a sua performance, não só no ginásio, mas a sua performance cerebral, desde sempre. A disposição. A disposição, A vida, exatamente. para as pessoas, para tudo, não é? Sim. E o nosso foco. E a forma como nós trabalhamos também, ser muito mais, continuarmos a ser eficientes também, não é? Na vida, que máximo. Além de todas estas questões da menopausa, acontece que as mulheres começam a roncar. Naquela fase que começa a entrar na menopausa. Há relação de uma coisa com a outra? As mulheres, os homens acabam roncando mais cedo. É o normal, né? Já por norma. Mas as mulheres na fase da menopausa é uma coisa muito, muito, muito comum. Por quê? Porque tem a laxidão, né? A flacidez também do palato mole, que é o que ressona. Então o palato mole vibra, que é aquela região atrás, né? Do céu da boca, lá atrás. Vibra e provoca o ronco. Né? E aqui vocês tratam, né? E a gente trata. Então aqui é um tratamento assim muito legal, muito assertivo, bom, para ajudar não só a mulher, o homem também, a melhorar a roncopatia para não evoluir para a apneia, né? Porque o problema da roncopatia, porque as pessoas falam, mas ronca, tudo bem, eu durmo sozinha, não. Mas assim, fatalmente ela vai evoluir para a apneia. E a apneia começa a ser perigoso, dependendo do grau da apneia, né? Então, antes de você evoluir uma apneia, ou se você ainda tem uma apneia leve, a gente pode tratar. Então, é com laser fotona, a gente passa o laser na parte interna da boca e vai retrair esse tecido. São 3 sessões, é muito legal. E fica resolvido. E aí, muitas vezes, só o laser resolve, outras vezes tem que dormir com uma moldeirinha, né, uma plaquinha pequenininha, para avançar a mandíbula, né, e abrir a parte do ar, abrir a passagem de ar, né, porque às vezes a passagem de ar também está fechada. Então, além dele ressonado, o palato mole pânico dessas coisas, meu Deus, a passagem de ar está muito fechada. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, a gente tem que relacionar os dois. Mas esse aparelhinho é infinitamente mais confortável de dormir do que o CPAP, que é aquela isso que eu ia máscara. dizer, eu conheço uma pessoa que ela tem apneia e ele tem que dormir com um aparelho. O que é? Esse aparelho é próprio para tratar a apneia. É uma máscara, né, ligada com oxigênio, para respirar melhor. E então, quando não há necessidade de chegar até quando lá. é uma apneia muito grave, a gente não consegue tratar. Isso a gente faz uma avaliação, uma anamnese antes para saber se é possível a gente oferecer um tratamento de qualidade, né, e eficiente. Se já está muito avançado, daí vai para o pneumologista, daí a gente encaminha outro tratamento. Mas assim, é uma coisa que melhora muito e muito a autoestima das mulheres, principalmente, nessa fase. Exatamente, assim, é uma melhora assim, muito grande. Que bom, que bom. Que mensagem inspiracional deixaria para o nosso público? E agora? Pegar um pouquinho a sua palavra de autoconhecimento. Então, assim, a gente tem que, na nossa trajetória de vida, né, se autoconhecer mesmo, tá? Pra gente entender as mudanças e conseguir nos ajudar, porque, né, nós somos as primeiras, a primeira pessoa que vai poder nos ajudar
E eu vou falar sobre o envelhecimento, a menopausa, porque assim, os primeiros sinais vão ser determinantes para você viver essa fase da melhor maneira possível. Os primeiros sinais. Então, se você já tem 40 e poucos, chegando nos 50, e está sentindo isso, né? Cabelo seco, calores, tristezinha, talvez você já esteja, né? É muito provável que você já esteja. Então procura um profissional que vai fazer seus exames e aí você começa para ter uma vida normal, para não ficar se reclamando, né? Vitimizando, porque sim, é com você mesmo. É você com você É com mesmo. você. A gente nasceu sozinha. Exatamente. E tem que saber virar com você. sozinha. Se vira. E eu até brinco. Agora uma parte, eu até brinco. Eu tive gêmeos e eu até brinco com os meus filhos. Vocês vieram juntos, mas não vieram juntinhos, porque os dois não passaram juntos, não é? Não, Então na hora que saem para o mundo, é um por si. Sim. Cada um por si. Só vieram no mesmo dia. Só vieram no mesmo dia. Um minuto a seguir. Um minuto a Pois seguir. é. Mas para o mundo mesmo real, temos que mesmo olhar por nós. E independentemente do que a vizinha tem, do que o outro tem, do que a outra Sim. faz ou não faz, procurem por vocês mesmos. E é por isso que a doutora Fernanda tem um trabalho lindíssimo. Aqui na F-Clínica vamos deixar todos os contactos. Onde é que podem encontrar o trabalho da doutora Fernanda? Através do Instagram? Sim, tem o meu Instagram, que é o DRA Fernanda RR. Tem o Instagram da clínica, que é FClinicPT. Portanto, quem quiser procurar a doutora Fernanda, baixa pelo Instagram. E baixa. tem YouTube também. Tem YouTube também. Doutora Fernanda Ricardo. Tem vários videozinhos no YouTube. Com muita informação, não só de menopausa, mas de várias temáticas. Aliás, a doutora Fernanda tem algo que eu vou ter que babar e vou ter que falar, que é daquelas doutoras que eu acompanho a doutora Fernanda pelo Instagram também, e eu vou vendo as formações que ela vai fazendo constantemente, e que não é só aqui em Portugal, vai Sim. muitas vezes a Espanha, não é? Vou Que tem informações para a ótimas França. para a França também, porque lá fora, querendo ou não, há muito mais informações a circular. Sim, Para trazer às aqui vezes para não tem Portugal. tanto mais informação, mas é o trocar de informações, né? Isso. Que sempre, né, as pessoas sempre têm Sim, que sim, acrescentar, né? Sim, Sempre sim. tem. É importantíssimo. Sim. Obrigada, doutora Obrigada, Fernanda. My girl, talking about my girl. My girl.